Oi, hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro A Condessa Sangrenta, que saiu pela editora Tordesilhas no ano de 2011. A personagem título é uma condessa húngara que entrou para a história como uma das maiores assassinas em série de todos os tempos. Erzsébet Báthory foi acusada de nada menos do que 650 assassinatos, em todos os casos moças jovens e virgens. Mas será que um número tão gigantesco de vítimas é possível? Será que o imaginário popular não se sobrepôs aos fatos? Tudo isso nós vamos discutir ao longo do vídeo. Vamos começar então? Esse livro foi escrito pela Alejandra Pizarnik e ilustrado pelo Santiago Caruso. Ambos são argentinos, mas não são contemporâneos. Ela faleceu em 72 e ele nasceu em 82. Aqui à direita tem uma das ilustrações dele. O livro todo é ilustrado em tons de preto, branco, cinza e vermelho, bastante vermelho. As ilustrações são muito marcantes e transmitem de uma maneira muito eficiente o conteúdo do texto. Eu tive dificuldade em identificar o estilo do texto. Ele não é um texto jornalístico, não é um texto histórico, não é um texto poético, não é um texto filosófico. Ele é um texto difícil de classificar. São poucas páginas, o texto é curto, e cada capítulo narra diferentes crimes da condessa. Por exemplo, tem capítulo dedicado à Virgem de Ferro, outro à morte por água, outro à gaiola mortal, e assim por diante. Várias coisas me incomodaram nesse texto, mas a que mais me incomodou foi a falta de referência bibliográfica. Tem muitos detalhes que são afirmados taxativamente e não é dada nenhuma fonte bibliográfica para aquelas afirmações. Conversando um pouco sobre a biografia da nossa protagonista, a Erzsébet nasceu em agosto de 1560 e faleceu com 54 anos. Ela era descendente de uma família de grande poder, nobres que tinham muitas terras, muitos títulos e muitas posições realmente de poder, de decisão. Tanto o pai quanto a mãe dela eram da família Báthory, mas de diferentes ramos da família. Ela era muito inteligente, recebeu da família a oportunidade de aprender muitas coisas, aprendeu muitos idiomas, tinha muitos conhecimentos. E não foi educada para ser pura e simplesmente uma mulher nobre e submissa. Aos 15 anos, ela se casa com um jovem de uma outra família nobre, o Ferenc Nadasdy, e ela se recusa a ficar com o nome dele. Ela quer ficar com o nome da família dela. E assim foi feito. Nesse momento da história, o Império Turco-Otomano está em plena expansão. Um século antes houve a queda de Constantinopla, então eles estão pressionando e invadindo cada vez mais os territórios ocidentais. A Grécia já é parte dos territórios conquistados, assim como Croácia, Sérvia, Bósnia, entre outros. Os países que seguram o avanço dos turco-otomanos em relação à Europa são justamente a Hungria e a Romênia. A Hungria, que é a terra natal da Erzsébet Báthory, e a Romênia, que é a terra natal do Vlad Tepes, que posteriormente vai ser ficcionalizado no romance do Bram Stoker como Drácula. Muito embora eles não sejam contemporâneos, o Vlad nasceu um século mais ou menos antes dela, existem os historiadores que defendem que eles são parentes distantes. E isso não é uma ideia tão estapafúrdia assim, se a gente considerar que a nobreza costuma casar entre si. E não apenas isso. A Ordem dos Dracul é uma ordem militar cujo objetivo, formada por nobres, cujo objetivo é impedir o avanço dos turco-otomanos. E da mesma forma que a família Tepes fez parte dessa ordem,
A família Báthory também tem vários membros nessa ordem. Em razão das inúmeras batalhas que são constantemente travadas com os turcos, o Ferenc passa bastante tempo fora de casa. E durante esse tempo, a Erzsébet fica responsável por toda a administração de patrimônio. Quando o marido falece, depois de 29 anos de casamento e 6 filhos, ela já é uma mulher versada em tomar conta de todos os negócios da família e de manter as rédeas da própria vida. Não se sabe ao certo quando ela começou a praticar crimes. Existem pesquisadores que defendem a ideia de que os crimes começaram a partir da morte do marido. Outros falam que ela começou a praticar essas atrocidades durante as ausências dele e que mesmo ele tendo notícias dessas atrocidades, ele ou não acreditava ou fazia de conta que o problema não era dele. Esse livro da Pizarnik, ele justamente descreve essas atrocidades em minúcias. E às vezes essas minúcias são tão detalhadas que eu questiono a falta de referência bibliográfica. Por exemplo, Erzsébet sempre viveu rodeada de talismãs. Em seus anos de crime, se decidiu por um talismã único que continha um velho e sujo pergaminho onde estava escrita com tinta especial uma prece destinada ao seu uso particular. De onde saiu essa informação, não sei. Outro exemplo. Durante suas crises eróticas, escapavam de seus lábios palavras procazes, destinadas às supliciadas. Imprecações soezes e gritos de loba eram suas formas expressivas enquanto percorria, excitado, o tenebroso recinto. Mas nada era mais espantoso do que sua risada. Conforme eu comentei antes, esse livro simplesmente traz diferentes capítulos onde diferentes atrocidades são descritas. Não existe nenhuma referência à licença poética, nada disso. Pelo contrário, no início do livro mencionam documentos, mas só mencionam, não trazem esses documentos como referência. Mas afinal, quais são os fatos desse caso? O que efetivamente se sabe com comprovação documental? Aos 45 anos, a Erzsébet era a mulher mais poderosa da Hungria, sendo que 2/3 do país estavam sob sua administração. Isso sem contar os territórios na Transilvânia e na atual Eslováquia. Cerca de 4.000 vilarejos eram localizados em terras dela. A Erzsébet era credora do rei Matias II da Hungria. Ou seja, ele pegava dinheiro emprestado com ela. Por consequência, se ela dominava 2/3 do território, e se ela era credora do rei, ele era um rei vassalo, concorda? Se ela saísse de cena, ele lucraria de 2 formas. Uma, não tendo que pagar a dívida, e a outra, ele teria direito a 1/3 dos bens dela. O que oficialmente se disse é que, enquanto ela estava assassinando servas, os outros nobres faziam de conta que não viam. Mas quando as moças da nobreza começaram a ir para o castelo e desaparecer, aí o rei teve que tomar uma atitude. Isso em 1610, autorizando investigação. Mas a gente sabe que esse rei não era isento. E isso sem falar nessa ideia estapafúrdia de que as famílias continuariam mandando suas filhas sabendo dos rumores de desaparecimento de moças virgens, assassinadas e sacrificadas daquela forma. Essa história não fecha, tem muita ponta solta nessas acusações. A fim de investigar e julgar a condessa, o rei envia o Georg Thurzo. Tudo indica que o Thurzo foi enviado especificamente para obter uma condenação. Existe um documento em que o Thurzo escreve o que ele encontrou quando ele chegou lá. No registro ele fala que a condessa estava num recinto onde havia uma moça morta, uma moça morrendo
e uma outra sendo torturada. Essa moça, que é uma testemunha valiosíssima, porque ela supostamente é uma sobrevivente de uma serial killer, ela nunca depõe. Não se sabe o nome, não tem registro do nome dessa moça. Ela não existe nenhum depoimento, ela não foi questionada, ela simplesmente desaparece como se ela nunca fosse uma variável importante naquele processo. Depois da viuvez, a Erzsébet trouxe da Áustria uma mulher chamada Ana Darwulha. Essa mulher passou para a história oficial como bruxa, como satanista, como ocultista, inclusive como amante da Erzsébet. Mas o mais provável é que ela fosse simplesmente uma curandeira que curava à base de ervas. Vocês sabem como é que essa Ana Darwulha é descrita nesse livro? Velhíssima, colérica, sempre rodeada de gatos pretos. Só falta o caldeirão e a vassoura, né? Agora até gato preto estão arrumando para a mulher. Muitos historiadores defendem a ideia de que esse suposto espaço de tortura nada mais era do que um hospital daquela época, que a Erzsébet montou juntamente com a Ana Darwulha para atender as pessoas dos arredores. Inclusive aparece num documentário que eu assisti, um historiador mostrando que aqueles instrumentos não eram instrumentos de tortura, eram instrumentos médicos. E se vocês forem no Museu de Medicina do século passado, tá, do século XX, vocês vão ver que é meio assustador mesmo. Quando Georg Thurzo chega nesse ambiente e encontra uma moça morta e uma moça morrendo, além daquela supostamente sendo torturada, ele não menciona naquele documento, naquele registro que ele fez, qual era a causa-morte daquelas meninas. Se esse era realmente um espaço hospitalar, a causa-mortes pode ser qualquer uma. Os empregados que estavam nesse espaço, junto com a condessa, foram recolhidos pelo Thurzo e eles foram posteriormente torturados. E sob tortura, eles acusaram a condessa do assassinato de cerca de 30 pessoas. Esses empregados foram posteriormente executados e uma dessas mulheres foi a única que saiu com esse número absurdo de 650 mulheres. Misteriosamente, ou nem tanto, essa foi a única das empregadas que foi exonerada de qualquer acusação. Agora, vamos pensar o seguinte. Se a condessa tivesse matado 30 pessoas, não seria mais do que suficiente para que ela fosse julgada e condenada e presa? Tudo indica que não bastava apenas a condenação. Eles queriam uma destruição completa da reputação dessa mulher. Além de ter sido acusada dos mais de 600 assassinatos, ela foi também acusada de tudo que vocês podem imaginar. De sadismo, de promiscuidade, de lesbianismo, de ocultismo, de bruxaria, de satanismo. Mas ela jamais foi condenada, porque não havia provas. Ela ficou presa em prisão domiciliar dentro do castelo. Ela não ficou naquele quartinho recebendo só comida por uma portinha e água. Não foi isso. Ela ficou em prisão domiciliar no castelo, sem nunca ter sido condenada pela mais absoluta falta de provas. O fim da condessa é bastante nebuloso. A causa da morte é indeterminada. Mas no fim ela não permitiu nem que o rei Matias II, nem que o Georg Thurzo lucrassem com a sua morte. Poucas semanas antes do seu falecimento, ela transferiu todos os seus bens para os 2 filhos homens menores de idade. Não se sabe exatamente por que ela não passou o patrimônio para as filhas casadas. Alguns dizem que os genros também estavam metidos nessa maracutaia. Mas também é possível que ela quisesse poupar as filhas de passarem pelo mesmo que ela estava passando em caso de viuvez. Quanto à sua culpabilidade, os historiadores se dividem. Alguns acreditam que ela cometeu crimes,
mas que esses crimes foram muito exagerados, tanto pelos seus detratores quanto pela posteridade. Outros pesquisadores acham que ela é inocente e que foi falsamente acusada por pessoas que lucrariam com a sua morte e com a sua ruína. Mas e o livro, A Condessa Sangrenta, é bom? Na primeira vez que eu li esse livro, faz vários anos, eu achei bom, porque eu estava buscando um livro de horror. Eu sou fã do gênero horror e eu achei um bom livro de horror. Na segunda vez que eu li, alguns anos depois, essa falta de referência bibliográfica, esse monte de informação solta, como se fosse comprovado, me incomodou muito. E eu já não achei tão bom. E agora, na terceira leitura, alguns anos depois de ter feito uma pesquisa histórica, de ter ouvido historiadores, de ter assistido a documentários, eu acabei achando nessa terceira leitura um livro ruim, realmente muito ruim. E não apenas porque ele não serve como um relato histórico e porque ele não serve como um relato jornalístico. Não é apenas por isso. É porque, como livro de horror, ele também é ineficiente. Porque, veja bem, conforme eu falei mais de uma vez, cada capítulo descreve atrocidades diferentes. O leitor acaba ficando dessensibilizado. Como não existe aquela calmaria antes da tempestade, é simplesmente como ler uma ficha médica, quase. O leitor acaba ficando dessensibilizado para o horror. Eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, mas eu acho realmente ele um livro muito difícil de recomendar. Mesmo as ilustrações do Santiago Caruso, que são impecáveis dentro do tema que ela se propõe a ilustrar, acabam perdendo força porque o texto deixa a desejar. E ao fim de todo esse processo de leituras e releituras, e mais da busca por informações históricas adicionais, eu me pergunto se esse não é um triste caso em que a arte está sendo usada para perpetuar a calúnia. Eu gostaria de saber o que vocês acham. Vocês já leram esse livro? Gostaram? Concordam comigo? Não concordam? Vocês acham que a Condessa é inocente? Ou vocês acham que ela faz jus ao nome dela no Guinness, no livro dos recordes, dizendo que ela é a maior serial killer feminina de todos os tempos? Não esqueçam que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo do Paulo Resutti e também para esse documentário em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.